Você já se perguntou por que, de repente, começaram a falar tanto sobre você, mesmo quando você estava em silêncio absoluto? O que é que a sua presença carrega que incomoda até quem finge não te notar? Por que certos nomes viram obsessão nos bastidores? Mesmo quando nunca pediram palco, algo gigantesco aconteceu nos bastidores e você estava no centro. Seu nome virou o estopim de uma explosão. Máscaras caíram, alianças desmoronaram, e a verdade que tentaram enterrar veio à tona como um terremoto. Hoje, você vai entender exatamente o que aconteceu por trás das cortinas. E quando entender, nada mais será como antes. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo, é uma transmissão energética. A sua participação é a chave para ancorar essa frequência no seu campo. Agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você aceita receber o que é seu por direito. Não assista passivamente. Declare, escreva 77 e sinta a energia mudar no mesmo instante. Eu estou falando com você, você que sentiu um arrepio quando leu o título. Não adie, não volte depois. Escreva 77 agora mesmo, porque a contagem regressiva já começou e a próxima grande virada da sua vida está mais perto do que você imagina. Havia um silêncio que precedia a tempestade, um sussurro abafado por paredes que guardavam segredos há tempo demais. Mas tudo tem um limite. E nesse dia específico, os bastidores da hipocrisia explodiram. Seu nome, antes envolto em rumores vagos, foi jogado com força no centro de uma discussão que se transformou em campo de batalha. Vozes se exaltaram, emoções reprimidas finalmente transbordaram, e os disfarces que sustentavam a farsa social começaram a cair um a um. O que antes era especulação virou exposição. O que antes era insinuação virou confirmação. A verdade não bateu à porta. Ela arrombou. Não se tratava apenas de uma briga. Era uma erupção emocional coletiva provocada pela presença invisível de alguém que sempre despertou sentimentos ambíguos. Muitos temiam sua força silenciosa. Outros invejavam sua clareza. E outros ainda odiavam não conseguir te controlar. Mas nesse dia a energia foi insustentável. Era como se cada palavra cuspida com raiva fosse, na verdade, um reflexo invertido de frustrações internas que ninguém mais conseguia esconder. O alvo era claro, mas a intenção, no fundo, era outra: silenciar aquilo que não podiam compreender. Você se tornou a projeção dos medos e complexos de todos à sua volta. E como toda verdade lançada à luz, ela se espalhou com uma velocidade que nem mesmo os mais articulados conseguiram conter. As máscaras não apenas caíram, elas derreteram. O calor da revelação era forte demais. Aquilo que tentaram manter enterrado por tanto tempo finalmente veio à tona, e agora não havia mais volta. A discussão que te usou como foco revelou muito mais sobre eles do que sobre você. E assim, o caos se instalou não como destruição, mas como justiça. A tensão acumulada ao longo do tempo finalmente alcançou o ponto de ruptura. O que antes eram cumprimentos falsos, risadas forçadas e olhares disfarçados de neutralidade, se transformaram em uma cena quase cinematográfica de exposição. Ninguém esperava que a máscara do manipulador caísse ali, em público, diante dos mesmos que o aplaudiam. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A verdade, incômoda e crua, rasgou o véu de hipocrisia que por tanto tempo serviu de cortina para proteger intenções distorcidas. Os rostos antes tão seguros, confiantes em sua teatralidade social, se desmancharam como tinta molhada sob chuva forte. O desconforto era visível, o pânico silencioso. Aquilo que se sustentava em aparências virou pó diante da pressão da verdade que irrompia com a força de um trovão. E, curiosamente, ninguém precisou gritar.
Bastou uma sequência de frases afiadas, certeiras, baseadas em fatos que não podiam mais ser escondidos. Era como se, naquele momento, o universo tivesse decidido limpar a cena, varrendo cada partícula de mentira que pairava no ar. E a maior ironia é que essa revelação não foi provocada por vingança ou ódio, mas por algo muito mais poderoso: lucidez. A clareza da realidade foi tão brutal que não restou espaço para desculpas. As máscaras caíram sem que ninguém precisasse arrancá-las. Elas não suportaram a luz. O que ficou ali no chão foram restos de um teatro desfeito, um palco abandonado por atores que não sabiam mais improvisar. A verdade venceu, porque era inevitável. Preste muita atenção agora, porque isso não é apenas um vídeo. É um aviso espiritual. Muitas bênçãos estão prestes a invadir a sua vida, e nada do que você viveu até aqui foi em vão. Se você chegou até este ponto, não foi por acaso. O universo está te marcando com um código de vitória. E entre essas bênçãos, uma delas pode ser exatamente aquilo que você tem sonhado em silêncio: um carro novo na sua garagem. Sim, ainda este ano, a liberdade que você tanto pediu está se aproximando, e ela vem sobre 4 rodas. Mas para isso é necessário mais do que assistir. É preciso manifestar. E agora quero te dar uma oportunidade especial de mostrar gratidão ao universo por tudo o que já está a caminho. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu que ela foi feita sob medida para você, envie agora um "Valeu demais", com um valor simbólico de até 100 guis. Esse gesto não é apenas uma doação, é um ritual de confirmação energética. É você dizendo ao universo: eu reconheço, eu recebo, eu estou pronto. Clique no botão "Valeu demais" agora e escreva nos comentários: eu recebo minha vitória. Porque nesse exato momento, enquanto você declara, o fluxo começa a se mover. E acredite, algo muito maior do que você imaginava já está a caminho. Em uma sala iluminada por nada além de intenções sombrias, um grupo se reuniu, não para celebrar algo grandioso, mas para fazer aquilo que os fracos fazem quando se sentem ameaçados: falar de quem os incomoda. E ali, naquela reunião que fingia ser estratégica, o único prato servido era o seu nome. Cada frase dita carregava o sabor da inveja disfarçada de preocupação, da crítica embebida em medo. Era como se todos estivessem tentando te decifrar, como se o simples fato de você existir fosse uma afronta pessoal. Eles não compreendem sua calma, sua postura firme, sua capacidade de seguir em frente, mesmo quando todos esperam sua queda. Por isso, criam histórias, distorcem fatos, pintam você com as cores da ameaça. Mas a verdade é que o que mais os aterroriza não é o que você faz, é o que você representa. Sua existência é uma lembrança viva de tudo que eles negaram em si mesmos: coragem, autenticidade, força. E ao invés de olhar para dentro, preferem reunir-se em conselhos covardes, trocando mentiras como se fossem verdades absolutas. O mais fascinante e trágico é que quanto mais falam, mais revelam. Cada frase é um espelho, cada crítica é uma confissão. E ao final daquela reunião, o que restou foi um retrato coletivo da fragilidade deles. Porque ninguém gasta tanta energia com o comum. Eles só falam tanto porque sabem lá no fundo que você é incomum, que sua presença muda o ambiente, que sua ausência é sentida e que, gostem ou não, você é inesquecível. Por isso, seguem falando, porque calar-se diante da sua força exigiria humildade, e isso eles nunca tiveram. Enquanto todos esperavam por um escândalo, por uma reação explosiva, por uma queda que pudessem aplaudir em segredo, você escolheu o silêncio. E esse foi o movimento mais poderoso que poderia ter feito. Eles não estavam preparados para lidar com alguém que não implora por explicações, que não grita para provar sua inocência, que não cede à tentação do confronto.
Sua ausência do campo de batalha foi o que incendiou os bastidores. Porque quando um guerreiro não aparece para a luta, é porque já venceu de outra forma. O silêncio se tornou a sua arma mais afiada. Enquanto eles se desgastavam tentando prever seus passos, você estava construindo o próximo. Enquanto criavam armadilhas emocionais, você estava forjando sua armadura. Enquanto gritavam, você ouvia. E cada segundo que passou calado foi mais um tijolo colocado no seu império de lucidez. Eles confundiram sua calma com fraqueza, sua introspecção com derrota. Mal sabiam que estavam diante de alguém que domina a arte de crescer na sombra, de se transformar na solidão, de preparar o próprio retorno com precisão cirúrgica. E quando retornou, não precisou justificar nada. A própria realidade fez isso por você. O silêncio que tanto os inquietou se revelou como uma declaração. Você não joga o jogo deles. Você criou o seu próprio tabuleiro. E, ao fazer isso, tirou deles a única coisa que ainda os fazia sentir poderosos, a sua reação. O silêncio foi seu escudo, sua espada e sua vitória. E agora, eles temem não o que você diz, mas o que você representa. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem está realmente vibrando com a sua alma. E eu preciso saber quem está sentindo essa energia de verdade. Então faz o seguinte agora. Comenta aqui embaixo nos comentários. Eu sou um escolhido. Isso não é apenas um comentário. É uma declaração pública ao universo de que você reconhece sua missão, seu valor e sua identidade espiritual. E eu vou estar de olho, porque quem escrever isso vai receber algo especial ainda neste vídeo. Comenta agora. Eu sou um escolhido. E continue assistindo até o final. Eles sabiam que não podiam te derrotar com argumentos, nem com confronto direto. Então armaram algo mais sutil, mais ardiloso, um ataque emocional disfarçado de afeto. Planejaram uma conexão que parecia casual, uma aproximação calculada para parecer destino. Mas nada ali era espontâneo. Cada gesto, cada palavra, cada olhar... Tudo ensaiado para atingir sua vulnerabilidade, para fazer você baixar a guarda. Um amor fabricado, embalado com promessas vazias, pronto para se infiltrar onde a lógica falha, no coração. Mas eles subestimaram o poder da sua intuição. Você sentiu, não soube explicar de imediato, mas algo dentro de você reconheceu o padrão. As palavras eram doces demais, o timing bom demais, os elogios montados demais. E ao invés de se deixar envolver, você observou. E foi nesse distanciamento consciente que a armadilha começou a falhar. O que era para ser um ataque sorrateiro se tornou uma vitrine do desespero alheio. Eles não buscavam conexão. Eles queriam controle. Queriam te enfraquecer emocionalmente para dominar sua narrativa. Ao recusar esse falso vínculo, você quebrou a espinha dorsal da manipulação. Seu não ecoou como um trovão nos bastidores daqueles que estavam certos de que te pegariam por dentro. A farsa do romance foi desmascarada antes mesmo de se concretizar. E o mais simbólico é que aquilo que foi criado para te aprisionar revelou, na verdade, a sua liberdade, sua capacidade de amar sem se render, sua força de discernir mesmo quando o coração está envolvido. E isso os destruiu por dentro, pois perceberam que nem com afeto ensaiado conseguiriam te quebrar. Existem olhos que enxergam mais do que imagens. Existem corações que pressentem antes mesmo do perigo chegar. Foi exatamente isso que aconteceu. Antes que a armadilha se concretizasse, você já havia sentido o cheiro da mentira, mesmo que ela estivesse coberta de perfume caro e palavras bem articuladas. Sua intuição, moldada por dores passadas e silêncio estratégico, se manifestou como um grito interno que não podia mais ser ignorado. Enquanto outros se deixariam levar pela encenação, você permaneceu firme, ouvindo aquele alarme invisível que dizia: isso não é real. O mundo tenta desacreditar os instintos de quem enxerga fundo.
Dizem que é paranoia, exagero, drama, mas não é. É sabedoria em sua forma mais pura. A intuição é a alma te sussurrando verdades que o cérebro ainda não consegue provar. E quando você confiou nela, não só evitou a queda, você desmantelou uma teia inteira. Eles estavam certos de que você cairia, que ignoraria os sinais, que seria seduzido pela superfície. Mas você já conhecia o padrão. Já havia sido ferido por outras mãos disfarçadas de carinho. E dessa vez, não permitiria a repetição. A recusa, então, foi silenciosa, mas definitiva. Você se afastou sem dar explicações, sem oferecer palco para justificativas. E esse movimento os desorientou. Como alguém pode fugir de algo tão bem construído? Como alguém percebeu a farsa antes mesmo da primeira falha? A resposta está na sua sensibilidade espiritual, na sua conexão com aquilo que não se vê, mas que se sente com uma clareza implacável. Sua intuição não apenas te protegeu, ela foi o muro invisível que impediu a invasão. E hoje, cada um deles entende que contra isso, eles não têm armas. Não foi necessário um escândalo, não foi necessário um confronto, bastou um não. Frio, claro, definitivo. Uma palavra que carrega um peso que muitos subestimam, porque esse não era apenas uma negativa, era um rompimento com tudo o que haviam projetado sobre você. Eles esperavam hesitação, dúvida, medo. Estavam prontos para lidar com qualquer coisa, menos com sua firmeza. E naquele instante, o que parecia uma pequena recusa, virou o terremoto que sacudiu toda a estrutura de mentiras construída ao seu redor. Eles apostavam na sua fragilidade. Acreditavam que, diante da pressão, você cederia. Mas você não hesitou. E a velocidade da sua resposta desmoronou mais do que argumentos. Destruiu expectativas, desfez planos e implodiu narrativas. Porque sua decisão mostrou que você não precisa de aprovação, que você não é guiado por carência. E mais do que isso, mostrou que você reconhece seu próprio valor. Não havia mais como sustentar o teatro depois da sua recusa. O roteiro deles perdeu sentido. O ator principal saiu de cena sem aviso, e a plateia ficou olhando o palco vazio. O mais impactante é que seu não reverberou como uma sentença de verdade. Deixou claro que não era você quem precisava se explicar, mas eles. Explicar por que montaram toda uma estrutura para te enganar. Explicar por que tinham tanto medo da sua liberdade. E ali, naquele silêncio pós-rejeição, a vergonha tomou conta. Um império de estratégias caiu diante de uma única palavra. Porque quando dita com consciência, um simples não pode virar o grito mais alto da sua autenticidade. Eles tinham tudo ensaiado. Cada movimento calculado, cada sorriso programado, cada gesto planejado com a precisão de um teatro profissional. Mas nenhum roteiro resiste ao peso da verdade. E ela veio à tona de forma brutal. Mensagens, gravações, planos, tudo revelado. As cordinhas que manipulavam o fantoche ficaram visíveis. Aquilo que parecia espontâneo se mostrou armado, e o que deveria ser segredo se transformou em espetáculo. Só que não o tipo de espetáculo que emociona, mas o que envergonha. A máscara caiu com tanta força que nem os mais fiéis conseguiram defender. O público que aplaudia ficou em choque. Os cúmplices que antes fingiam não ver se calaram diante das provas. E naquele momento, o fantoche não sabia mais onde esconder o rosto. As cordinhas balançavam diante de todos, revelando que nunca houve sinceridade, nunca houve conexão. Só um plano frio, uma arquitetura de engano desenhada para dominar quem se recusava a ser dominado. Mas o tempo do controle havia acabado. O que veio depois foi silêncio. Um silêncio carregado de decepção, de vergonha, de revelação. A mentira, que sempre depende da dúvida para sobreviver, agora estava nua diante da certeza, e não havia mais como continuar o teatro.
o palco se desfez. O personagem se perdeu e o público foi embora, carregando consigo uma certeza amarga. Estavam todos assistindo a uma farsa, mas você não. Você já havia saído da plateia há muito tempo, porque o espetáculo deles nunca foi digno do seu olhar. Por muito tempo, o manipulador acreditou que dominava o jogo. Com palavras doces e narrativas cuidadosamente construídas, ele mantinha o público sob controle, ditando quem era o vilão e quem era o herói. Mas todo império sustentado pela mentira carrega em si o vírus da própria queda. E ela começou quando alguém do círculo interno ousou levantar uma pergunta. Uma única frase, dita no momento certo, foi como dinamite jogada dentro de um castelo de cartas. Se é assim que falam dele quando ele não está, o que dizem de nós? O encanto se quebrou, o feitiço evaporou, e os olhos se abriram. Os que antes riam se calaram, os que antes aplaudiam se envergonharam, porque entenderam que não eram apenas espectadores, eram peças no tabuleiro, usados, manipulados, reduzidos a instrumentos de uma trama que nunca teve nada a ver com a verdade. A rebelião não começou com gritos, começou com silêncio. Um silêncio carregado de raiva, de vergonha e de percepção. E logo, aquele que antes era ovacionado passou a ser evitado. Os olhos que o seguiam, agora o julgavam. As mãos que o aplaudiam, agora o apontavam. O mestre virou o monstro. E você estava intacto, porque mesmo sem se defender, a verdade te defendeu. Você não precisou gritar, apenas resistiu. E quando o público finalmente acordou, te viu com novos olhos. O vilão da história, na verdade, era o mais íntegro de todos. E o herói fabricado era só mais um impostor com medo de ser desmascarado. A rebelião do público não apenas derrubou o manipulador, ela reescreveu a narrativa e colocou você, onde sempre esteve, no centro da verdade. Foi como uma barragem se rompendo. Tudo aquilo que havia sido reprimido por medo, por conveniência ou por lealdade cega, finalmente veio à tona. A verdade, quando começa a emergir, não vem em sussurros. Ela vem como tempestade. E assim foi. Perguntas começaram a surgir de todos os lados. Olhares desconfiados se transformaram em acusações diretas. O que antes era apenas incômodo se transformou em indignação. A farsa estava ruindo diante dos olhos de todos e ninguém queria ser cúmplice dela. O mais doloroso para os que assistiam era perceber que você sempre esteve certo, que os sinais estavam lá o tempo todo, que o vilão da história nunca se defendeu porque nunca precisou. A verdade fazia isso por ele, e agora, diante da tempestade, o manipulador se via nu, sem argumento, sem escapatória. As palavras que antes usava como escudo agora soavam vazias. Cada explicação que tentava dar só aprofundava sua exposição. Era o fim do jogo, um colapso inevitável. A tempestade não destruiu você, ela limpou o caminho, lavou a imagem que tentaram manchar. E mais do que isso, revelou o que estava escondido. Aquele que tentou te apagar com mentiras foi soterrado pelas verdades que ignorou, porque nenhuma tempestade é eterna, mas todas servem para mostrar quem permanece de pé quando os ventos cessam. E nesse cenário devastado, só um permaneceu intacto: você. Por um tempo, tudo parecia escuro. Os sussurros pareciam mais altos que sua verdade. As sombras pareciam mais densas que sua luz. Mas o universo é paciente, ele espera, e quando a verdade tem sua hora, não há força no mundo que consiga impedir sua chegada. E ela chegou como um feixe cortando a névoa. Tudo o que tentaram tomar, bloquear, atrasar, começou a voltar, multiplicado, amplificado, como se a própria existência estivesse corrigindo a injustiça com juros e força. As portas que se fecharam com base em mentiras agora se abrem com convicção. Os olhares que antes te julgavam agora te buscam,
porque viram que você nunca perdeu. Você apenas foi testado, e sua integridade foi o testemunho mais alto nesse tribunal invisível da vida. O universo não apenas equilibrou a balança, ele te elevou, porque sua postura, sua calma e sua recusa em revidar no mesmo nível fizeram de você alguém que merece mais do que vingança. Merece reconhecimento. Agora, cada vitória que você alcança se torna um lembrete. Um símbolo de que a verdade, mesmo quando abafada, encontra sua voz. E a sua voz não é de quem clama por justiça, mas de quem já foi justificado. O retorno da luz não veio como explosão, mas como aurora, constante, inevitável e linda. E quem tentou apagar seu brilho, agora precisa assistir enquanto você ilumina tudo à sua volta. No fim, não foi o grito que venceu, foi o silêncio, a postura, a verdade não negociada. Enquanto os outros se perdiam em estratégias pequenas, você permaneceu firme, mesmo quando ninguém parecia entender. E é por isso que agora, quando tudo passou, sua história não será lembrada pelo que te fizeram, mas por como você se manteve. O escolhido nunca é o mais barulhento, é o mais resiliente, e o seu legado foi escrito não em palavras, mas em atitude. Aqueles que conspiraram, mentiram e manipularam, agora enfrentam o vazio deixado por suas próprias ações. Seus impérios ruíram. Seus nomes estão manchados. E o seu está intacto, porque você entendeu que a guerra não era contra eles, era contra a dúvida, contra o desvio, contra a vontade de se rebaixar ao nível dos seus acusadores. Você venceu porque escolheu o caminho mais difícil, e por isso o mais honrado. A vitória silenciosa, aquela que não precisa ser anunciada, é sempre a que mais ecoa. Esse eco, agora, se espalha. Em cada lugar onde seu nome foi distorcido, a verdade está sendo restaurada. Em cada ambiente onde riram de você, agora se calam. E o mais bonito de tudo é que você não precisou levantar a voz para ser ouvido. Seu legado será lembrado como aquele que venceu sem precisar humilhar, que foi atacado, mas nunca se curvou, e que no fim provou que a força mais imbatível do mundo é a verdade carregada por um espírito em paz.